Finalmente chegou a hora da gente voltar pro meio da porradaria. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Isso porque quem vê é o pai, que vai destruir todos que entrarem no caminho. E meteu o soco mais lindo dos cinemas, bem no meio da fuça do corno do Saturn. Lá em Egghead, a Bonnie sai devastada da salinha proibida, falando pro Vegapunk que ela viu todas as memórias do Kuma. E o velho tava triste porque ele quebrou a promessa que fez pro pai dela. Até alguns minutos atrás, a Bonnie queria arrancar a cabeça do velho, mas agora ela voltou pra sua forma de criança pra dar um abraço no coroa e pedir desculpas pra ele. Depois disso, o linguarudo pede pra ela estender a mão e entrega um presente de 10 anos do Kuma. Era um colar de safira com formato de sol. E a guria ficou muito feliz porque lembrava o herói dela e do Kuma, Nika, o deus do sol. E o velhote pergunta quem imaginaria que aquele garoto se transformaria em algo assim. A Bonnie pergunta se o Luffy é filho do melhor amigo do Kuma. E o Vegapunk fala que até ele ficou surpreso quando os dois chegaram juntos. E ele conta pra ela tudo o que aconteceu enquanto ela tava vendo as memórias do Kuma. E aconteceu coisa pra caramba, né? Já que ela ficou 6 episódios vendo essa bagaça. Mas agora sim chegou a hora que todo mundo esperava. A gente vai finalmente voltar pro presente, onde o pau tá rolando solto, meu filho. A Bonnie tava literalmente na palma da mão do corno do Saturn, falando que a culpa é toda dele. Ele é responsável por fazer o seu pai sofrer tanto e perder toda a humanidade. Os soldados apontam um brinquedo de furar moletom pra menina. E o Sanji tava puto porque ele não conseguia se mexer. E não era só ele, porque os outros dois bunda mole também estavam paralisados. O menino Luffy tava só o pó da rabiola, pedindo comida pra alguém, pelo amor de Deus. Um pedacinho de carne era tudo que ele precisava. E a Atlas fala que ela até arranjaria pra ele, mas ela também não consegue se mexer por causa do poder do Gorosei. Os soldados da marinha informaram que eles capturaram o guarda-costas do Vegapunk. E o Sentomaru, vulgo o Big Mac, tinha tomado uma surra antes de ser capturado. O Kizaru também tava arregaçado no chão sem conseguir se mover. E olhando no fundo dos olhos da Bonnie, o Saturn fala que o pai dela tá morto. Já virou estampa de camisa do Vasco. O QG da marinha queria saber o que tava acontecendo, mas os soldados comuns não tinham como saber, já que ninguém abaixo do cargo de Komodoro podia entrar na ilha. Lá no reino da Frozen Let It Go, os moradores liam os jornais e não conseguiam acreditar que o novo Yonkou fez o Dr. Vegapunk de refém. E era praticamente impossível que isso terminasse sem nenhum derramamento de sangue. Lá em Copacabana, eles diziam que Egghead tá mais cercada que Ohara. E perguntavam se o Dr. Vegapunk tava bem. Lá na base do exército revolucionário, o dragão pergunta pra onde o Kuma iria se ele tiver o mínimo de controle sobre seu corpo. E o cabeça de Funko Pop fala que se fosse ele, atacaria Marejoy sem pensar duas vezes. Mas o Kuma com certeza iria pra outro lugar. O Saturn fala que chegou a hora da Bonnie se encontrar com o pai dela no outro mundo. Os soldados se preparam pra disparar e todo mundo tava desesperado. Mas a Bonnie manda ele se ferrar e fala que se ela vai morrer, vai pelo menos levar ele junto. E usou um futuro distorcido de Nika. Nem o Saturn acreditou quando ouviu. Menos ainda quando viu aqueles braços gigantes indo parar na cara dele. E muito menos quando o ataque da menina falhou e não fez nem cócegas. O vagabundo começa a espremer ela ainda mais forte, falando que ela só conhece o nome de Nika por ser filha do Kuma, mas ela não deve ter nem ideia do que é. Falando que ela ainda não deve ter feito a conexão entre Nika e a versão branca do chapéu de palha. E fala que ela é mesmo muito burra. Lá embaixo o Luffy tava se empanturrando de McLanche feliz, comendo até o brinquedo que vem junto. O Saturn pergunta quem deu comida pra ele e os soldados falam que não foram eles. Então Coroa manda botarem as algemas de Kairoseki nele de uma vez. Lá em cima Bonnie tentava de tudo, mas não conseguia nem mudar a idade do Gorosei. E ele fala que ela não pode fazer nada contra ele, porque foi ele mesmo quem deu esse poder pra ela. E o choque foi tão grande que o nariz da guria até sangrou. Ele fala que foi um experimento, pra ver se eles conseguiam dar poderes a um bebê com um extrato de Akuma no Mi. E a fruta da idade foi um sucesso, mas ela não tem valor nenhum. O verdadeiro poder é que ela pode se transformar em qualquer versão futura possível dela mesma. O canalha zoa ela por acreditar que Nika é real, mas ela fica boladona gritando que ele é real, e que ela procura por ele desde que seu pai foi transformado em um cyborg. Mas o Saturn fala que ela fica fraca desse jeito. É a prova de que ela tá começando a acreditar que Nika não é real. O pai dela também acreditava nessa besteira, e um dia diz pra ele que queria salvar pessoas assim como Nika, como se já não fosse um maldito o suficiente. Ele ainda revela que foi ele quem fez experimentos com drogas na mãe dela, mas ele nem precisa falar que o experimento foi um fracasso, né? O coração da Bonnie começou a bater mais forte, parecendo que ia parar a qualquer momento. Do nada um meteoro cai na ilha e faz uma rajada de vento tão forte que manda soldados voando e até derruba as árvores da floresta. A Bonnie não conseguia parar de chorar, falando que é literalmente tudo culpa do Saturn. E o Vegapunk tava furioso, perguntando se foi tudo um experimento dele. E nem acredita que esse maldito ofereceu um acordo pra salvar a filha do Kuma, como se tivesse fazendo um favor, já que foi ele quem causou tudo isso. Mas o Saturn manda ele se colocar no seu lugar e pergunta se ele se preocuparia com os sentimentos de meros insetos. E pisa fofo no chão, falando que não faz sentido se importar com o lixo. Ó, se eu encontro esse anel de Saturno na rua, ó. Fique esperto que você tá me deixando cheio de ódio, maluco. Lá do outro lado daquele meteoro, na verdade era o papai do ano. Os marinheiros perguntam se aquilo era um pacifista, mas perceberam que não, porque esse aí tinha patas na mão. Então era o verdadeiro Bartolomeu Kuma. Ele disparou um Kamehameha que destruiu um prédio na hora. Um soldado avisa que a costa sudeste de Egghead tá sob ataque do Eishichibukai Bartolomeu Kuma. E o chip de autoridade não tava funcionando como de costume. Geral ficou surpreso e o Vegapunk pergunta por que o Kuma tá aqui. Mas o Saturn fala que não tem o que temer, porque não tem como o Kuma tá aqui. É, vai nessa, bobo. Esse Goroseizinho de bosta
gosta tá prestes a sentir o verdadeiro terror. A Bonnie tava com tanto medo que nem conseguia ouvir o que eles falavam. E o Doberman mandava abrirem fogo contra o Kuma, pra ele não chegar no centro da ilha. Tacaram até bola de canhão nas costas do maluco, mas ele não desistiu. Continuou correndo no meio do fogo cruzado, sem parar por nada. Ele até tava quase caindo, mas começou a escutar o choro da Bonnie e tirou forças até da bunda pra seguir em frente. Parecia um tanque de guerra, mandando voando qualquer um que entrasse no caminho. O Saturn fala que ela é muito irritante e ia terminar com ela de vez. Mandou atirarem no pote dela e os paralisados ali embaixo gritaram pra eles pararem. Mas o Kuma finalmente chegou, mirando nas escopetas, explodindo qualquer um que ameaçasse a vida da Bonnie. O Saturn arremessa ela no chão igual um pedaço de bosta, enquanto ela pedia desculpas, porque mesmo depois de todo o esforço do Kuma pra salvar a vida dela, ela ainda vai acabar morrendo. Então o Saturn taca aquela perninha saliente a todo vapor pra destruir a menina. Mas o Kuma chega a tempo, bloqueando o Barão da Pisadinha com as próprias costas. Entrou na frente pra proteger a Bonnie, que não sabia se chorava ou abraçava ele. O Saturn não conseguia acreditar no que tava vendo. Arrancou as garras do ursão e disparou mais uma vez. Mas o homem segura no ar e o barbudo até derruba a bengala, perguntando pro Vegapunk como isso tá acontecendo, já que o Kuma deveria estar morto. O Kuma olha pro Saturn e lembra de toda a desgraça que ele fez ele passar, tendo toda a sua família escravizada e perdendo quase todo mundo que ele ama. Mas ele ainda tava vivo pra lutar pela única pessoa que ele pode proteger. O Saturn fala que ele devia ter virado carne moída, porque assim que o exército revolucionário resgatou o Kuma, ele ativou o botão de autodestruição. Mas como a gente pode ver, ele tá vivinho da Silva e dá um soco reunindo todo o seu ódio acumulado pela vida inteira. Um único soco tão potente e tão pesado que fez o lazarento do Saturn sair voando pra longe. A rapaziada ficou de boca aberta e a Bonnie não conseguia parar de chorar. E o episódio acaba deixando todo mundo em choque. No próximo episódio a gente vai ver o tão aguardado encontro oficial entre a Bonnie e o Kuma, que conseguiu forçar o seu corpo a obedecer e proteger sua filha. O título do próximo episódio é Obrigada, pai. O abraço caloroso de Kuma e Bonnie. Mano, eu não vou mentir, nesse episódio eu tremi igual vara verde. Eu não sei o que foi melhor, o Kuma tancando até a mãe naquela chuva de tiros, ou o socão potente que quebrou os dentes do vagabundo do Saturn. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta One Piece 1137, pro YouTube entregar essa obra-prima pro máximo de pessoas possíveis. Tô contando com você, meu parceiro. Arrebenta o botão do like, se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 832 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou. Até a próxima, Luffy.